anos. O que acontece? Salmo de número 34, a partir do versículo 5, e o texto nos diz assim: olhai para ele e sede iluminados, os vossos rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Glória a Deus. Irmãos, se existe algo e é um problema nos nossos dias, é como a gente se distrai, se dispersa com as coisas. Não precisa muito. A gente vem para a casa do Senhor e de repente, se tem alguém que conversa do seu lado, já tira a sua atenção do culto, a gente se dispersa. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente tem um olhar, a gente realiza o inimigo das nossas vidas como aquele ser que vem e se opõe a nós, ele vem pronto para a batalha, para nos confrontar, e às vezes ele não faz isso. Eu lembro que eu contei aqui uma certa vez, e eu e minha família, nós fomos ali na festa, que sempre tem todo ano ali a festa de Quiririm, e estava tendo uma apresentação musical muito bonita, e a gente sentado em pé assistindo, e o povo, todo mundo olhando aquela parte musical, né? Estava uma apresentação muito bonita de música italiana, aquela cultura italiana sendo apresentada ali, a gente aproveitando bastante, e de repente veio aquela figura que geralmente sempre entra em cena nesses momentos, né? Aquela figura meio que trançando as pernas, e de repente ele começou a fazer gestos, e aí ele começou a dançar, e de repente toda aquela cena bonita que nós estávamos vendo saiu, e nós começamos a prestar atenção naquela coisa ridícula, totalmente desconexado, não é? De ritmo, a pessoa estava fora do ar, mas tirou a nossa atenção. Jesus está o tempo todo diante dos nossos olhos. O que há de mais belo está nele. A necessidade que nós temos vem dele. Ele é a nossa provisão, ele é o nosso sustento, ele é a luz que ilumina a nossa vida. E de repente vem o diabo sorrateiramente e começa a fazer alguma coisa. E quando a gente vê, nós tiramos os nossos olhos. A Bíblia fala de alguns casos, e talvez você vá se identificar com alguma situação dessa. Enquanto Deus me dava essa mensagem durante a semana e eu transcrevia ela hoje à tarde, eu me identifiquei com alguma coisa. Eu espero que você se identifique também, porque o modo que Deus tem para falar conosco muitas das vezes é nos colocando no centro da mensagem que é ministrada, para você perceber o movimento que você tem que fazer. E o primeiro que eu gostaria de falar é de um personagem que nós não vamos analisar o porquê das coisas, nós vamos ver a condição que ele se colocou. É o caso de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem fiel e temente ao Senhor. A Bíblia diz que Deus fez menção da fidelidade de Jó. Mas a Bíblia também diz que Satanás então questionou: ele tem tudo, olha, se você tirar tudo, então ele vai blasfemar. E Deus então permite, Satanás entra e pega, ele num dia só pega tudo,
perde os seus filhos, no mesmo dia ele enterra 8 filhos, e ele não blasfema como o Senhor. E novamente Satanás entra em cena, e Deus fala: viu como o meu servo Jó é fiel? E Satanás diz: mas ele é um camarada saudável, mexe com a saúde dele. Deus diz: vai, toca, mas não tira a vida. E lá foi Satanás, e tocou na sua saúde. A sua mulher aconselha ele a amaldiçoar a Deus e morrer. E ele diz uma célebre frase que diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas à medida que ele vai conversando, chega esses 4 amigos, e ele começa um diálogo, e de repente Jó, ele começa a se desvirtuar, porque eu quero que você aprenda algo muito importante para a sua vida. Uma coisa é Deus dizer de você: é o meu servo fiel. E Deus fala, viu? Deus sabe quem é fiel e quem não é. E ele lá no céu, ele conclama lá: olha, estou vendo o meu justo lá. Olha o meu servo fiel ali. Olha a minha serva fiel. Deus fala. Outra coisa é eu dizer: eu sou servo fiel. E Jó se encheu. E a Bíblia diz que ele, em Jó capítulo 13, versículo 3, diz assim: eu desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. E depois em Jó 31 e 35 ele diz: quem me dera alguém que me ouvisse, eis a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva a sua acusação. Alguém já se garante? Ele tirou os olhos da onde ele olhava antes e começou a questionar toda a situação, e começou a se perceber e dizer assim: olha, eu não fiz nada de errado, eu quero me encontrar com Deus. Mas, irmãos, quando nós tiramos os olhos do Senhor, muitas das vezes nós começamos a nos perceber e achar que, olha, eu vou na igreja quarta-feira, eu vou na igreja domingo, eu dobro meu joelho, eu dou meu dízimo, eu oferto toda semana, eu sou uma bênção. Você tirou os olhos de onde precisa. E quando Jó tirou os olhos do Senhor, aí Deus entra em cena em algum momento. E a Bíblia diz que em Jó capítulo 38, do versículo 2 ao versículo 4, Deus aparece num redemoinho e chama Jó para uma conversa. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu me responderás: aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Você vai pegar Jó capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41. E Deus não se justifica em nada do que aconteceu na vida dele. Deus não explica. Não, meu servo, sabe o que é? É que o dia não teve nada disso. Deus entra em cena e diz assim: presta atenção que quem fez todas as coisas sou eu, quem governa o universo sou eu. Aonde é que você está com a cabeça questionando o que eu faço, como eu lidero, como eu ordeno as coisas? Aonde é que você está? Irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor e não desviar os nossos olhos, para que a gente não comece a ficar inchado de talentos que não são nossos, de coisas que Deus nos dá, que sem Ele não temos nada, não poderemos fazer nada, porque Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Vai se esvaziando, irmão.
para o Senhor, porque quando você olhar para Ele, você vai ver que você não tem nada, que você não é nada, que você precisa dele na tua vida em todas as coisas. Mas aí nós olhamos e vamos um pouquinho para frente, e agora nós vamos falar de Davi. A crise de Davi. Davi teve uma crise por causa do processo do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Porque, irmão, vamos combinar uma coisa? Quando Deus promete, oh glória, pastor, Deus falou comigo hoje. Estou vibrando por dentro. Porque quem foi que falou? Não, porque Deus vai fazer. Deus prometer e a promessa se cumprir tem um trajeto, tem um processo. Davi percebeu isso com muita facilidade quando Samuel manda chamar ele num jantar e mandou buscar e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, e Deus fala para Samuel: é este, levanta-te e unge, é ele mesmo. Assim tomou Samuel um vaso de azeite e ungiu no meio de seus filhos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu fico imaginando a cena. Samuel derramando azeite na cabeça de Davi, os irmãos dele todo mundo olhando. Quem sabe disse assim: era para ser eu. E Davi, né? Faceiro, fungido, glória. Se tivesse batismo do Espírito Santo, ele estava falando em língua naquele dia. Alegre, feliz. Não passa muito tempo, ele vai em frente do gigante, mata o gigante. Aí o camarada está, bombando. Todo mundo olha e diz: menino, a coisa é tão boa que a Bíblia diz que Saul não deixa ele ir para casa e leva para o palácio. Aí Davi começou a pensar assim: o Digo Rei ali atrás, já matei o gigante, já estou chegando no palácio. Aí deve ter lembrado da promessa que Deus falou para Josué: onde pisar a planta do teu pé é teu. Né? Já entrando no palácio lá, estão tomando posse de Jesus. É assim que a gente faz. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Saul começou a perseguir Davi por causa dos ciúmes. E Davi teve que fugir. Escuta o que ele diz na caverna de Adulão, escondido. O menino que tinha sido rei, o moço que matou o gigante, o jovem que entrou no palácio, que se casou com a filha do rei, agora estava morando numa caverna. E aí ele diz assim: como a minha voz clama ao Senhor, como a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Quando dentro em mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda, no caminho em que eu ando ocultar o meu laço. Olha para a minha direita e vê, ninguém há que se interesse por mim, refúgio me falta, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo, eu digo: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Lá na caverna, quando ele estava no palácio, você não vê Davi escrevendo salmo. Quando ele está no palácio, Davi está faceiro, feliz. Estou pertinho do meu trono, é meu. É lá na caverna de Adulão. Ele volta a se lembrar e dizer: tu és o meu refúgio. Oi,
tem gente que tem que ir para a fornalha, tem gente que tem que ir para a cova, mas é no meio de toda essa adversidade que a gente eleva os olhos para os montes e começa a enxergar o Senhor novamente na nossa vida. Nós não podemos tirar os olhos dele em qualquer situação. Aí nós vamos para Elias. Elias tem a crise da solidão. Venceu os profetas de Baal, os profetas de Aserá, matou todo mundo, ouviu o povo de Israel dizer: só o Senhor é Deus. Ele saiu alegre, feliz, a chuva veio, ele saiu correndo, cantando o hino da vitória. E Jezabel manda um recado para ele: como você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Aí Elias foge. Um dos maiores erros que nós cometemos na vida é fugirmos e nos isolarmos. Elias fugiu. E quando ele vai lá no monte, e Deus pergunta para ele: o que fazes aqui? E eu acho interessante esse texto, porque Deus pergunta para ele duas vezes. A primeira vez Deus pergunta: o que é que você veio fazer aqui? Aí ele diz todo. Eu fico imaginando, mais ou menos dizendo assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho. E agora estão tentando me matar. E como eu ouvi, né? Se queria morrer, por que não ficou lá? Né? Se queria morrer, por que não ficou lá? Porque ele já estava querendo acabar com todos. Aí ele vai reclamar com Deus. Então o que acontece aqui, irmãos, o que é interessante, disse-lhe Deus, que estava dentro da caverna: vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Aí ele estava fora, olhando. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as pencas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave pergunta de novo: Elias, o que fazes aqui? Primeiro Deus pergunta: tua reclamação é essa? Sai da caverna, eu vou passar por você. Aí você pensa, ele está lá de fora. Aí ele viu o vento soprar e fendeu os montes. Depois ele vê o terremoto. Depois ele vê o fogo. E depois do fogo, uma voz suave. Então, às vezes a gente vai questionar Deus. Aí Deus começa a se mostrar na nossa vida. Mas a gente está tão focado nos nossos problemas que a gente não percebe Deus passando diante dos nossos olhos. Ele cobriu. Ele envolveu o rosto numa capa. E ele responde a mesma ladainha de novo. E era para ser diferente. Depois do que ele viu, ele era servo desse Deus que o vento fendeu, que tremeu a terra, que o fogo apareceu, mas que falou serenamente ao seu coração. E mesmo assim, ele repete a mesma ladainha. Eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram da aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Aí você pensa o quê? Aí a gente gosta de pensar assim: Deus chegou, coitadinho,
Vem cá, meu filho, senta aqui no colinho, deixa eu fazer um cafezinho. Não. Disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Zefate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. 3, mandou ungir 3. Ele, achando sozinho, desanimado, ele estava cheio da unção para ungir 3. E Deus diz assim: quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também Elias. Quero dizer para você, você não está sozinho não. Eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Crente, você não está sozinho. O problema não é maior do que o teu Deus. Você tem a presença de Deus na tua vida. Para de chorar. Para. Satanás faz você olhar para o problema, faz você olhar para se sentir sozinho, e aí as pessoas estão à sua volta, você se sente sozinho. Para de olhar e olha para quem tem sido presente na tua vida, tem te sustentado, tem te levantado, e você ainda não caiu, porque Ele te segura. Aleluia! Deus é um Deus que cuida da minha vida, sua. O grande problema é que nós não olhamos para onde Ele está. Para de olhar para outras coisas e olha para Ele, que será iluminado a tua visão. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. A crise de Jeremias, fidelidade tem preço. Jeremias é um servo fiel. Tu, ó Senhor, olha a oração de Jeremias. Isso é coisa que a gente pode falar com Deus. Você não fica falando com o teu irmão, não, você fala com Deus. E Ele pode falar: Tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim e visita-me. Senhor, vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chama, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem com eles me regozijei. Por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias era um profeta que não foi ouvido. É o ministério daquele homem que fala de Deus e ninguém ouve. E ele chora por Israel, mas ele manifesta angústia na sua alma, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida é dolorosa e incurável. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, com águas inconstantes. Olha o que ele está falando para Deus. Angústia da sua alma, a fidelidade dele não tem resposta. Ele é fiel, anuncia a palavra e ninguém dá crédito. Ele está lá assim, diz o Senhor: Jerusalém vai cair, está tranquilo. Olha o profeta pessimista. Ninguém ouviu a palavra de Jesus. E ele vai se lamentar com Deus. Sabe que Deus responde para ele: se tu voltares, então te trarei e servirás. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Eu te porei contra este povo como forte como de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti,
pois eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos cruéis. Fidelidade tem preço. Ele foi um homem que cumpriu seu ministério sem ser ouvido. Sentiu a dor rasgando o seu coração, com gente querendo matá-lo. Mas a história de Jeremias é tremenda. Porque enquanto o povo está indo cativo, todo mundo preso, irmão, isso eu acho lindo isso. O povo de Israel, todo mundo, a Bíblia diz que eles estavam envergonhados, que eles iam com as nádegas de fora. Eles acorrentaram todo mundo com as nádegas de fora, todo mundo amarradinho. Enquanto Jeremias está lá no meio vestido bonitinho, vem o general do rei da Síria e vem trazer presente para o camarada. Irmão, Deus é muito bom. Enquanto o povo está educativo, ganha presente e diz: ó, para onde você quiser ir, você pode ir. Deus cuida dos seus. Fidelidade vale a pena. É bom servir ao Senhor, é bom ser fiel ao Senhor, é bom ficar no seu lugar diante do Senhor. Mas eu quero falar da pior das crises. É exatamente o oposto de Jeremias. Não vale a pena servir ao Senhor. Você vai lá para Malaquias capítulo 3, versículo 14 e 15. E o povo diz assim: Deus fala o que o povo está dizendo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Irmão, perderam a noção, perderam a noção. E tem gente que é assim na casa do Senhor. As coisas dão errado, não é porque Deus não está olhando para você, é porque você parou de olhar para Ele. Você parou de focar. A palavra de Deus diz, o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas nós tiramos os olhos. Mas eu quero que você perceba o que Deus fala para o povo de Israel. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor os ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pastor, como é que eu faço para lidar então com essa situação? Como é que eu faço para não tirar os olhos? Como é que eu faço para ficar focado? Porque os dias são maus, as lutas vêm, as adversidades, as pessoas às vezes nos machucam, gente fala o que não deve, gente faz o que não deve, eu faço o que não devo, eu esqueço algumas coisas, eu me distraio quando eu vejo. Vamos aprender 4 coisas que Paulo ensina. Primeiro, considere tudo como refúgio. Em Filipenses 3:8, Paulo diz assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para Cristo. Abra mão. Abra mão. Às vezes a gente quer ficar segurando algo, e quanto mais você segura, mais difícil fica. Larga, solta. Eu tenho Deus. É melhor que isso que eu quero. Eu tenho Deus. Ele basta. Tudo é resto.
Segunda coisa, eu preciso morrer. Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu preciso morrer para este mundo. Tem gente que quer viver o Evangelho vivendo no mundo. Se você está vivendo no mundo, o Evangelho você não está vivendo. Você não tem vida com Deus se você vive no mundo. Agora, se você morreu para o mundo, aí você tem vida com Deus. Ele está vivo, desabrochando, te dando vida com abundância. Entender a suficiência dele em nós. E Paulo diz: e o meu Deus suprirá, irmão, todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá. Todas, a palavra todas abrange totalidade. Não tem nada que fica fora dessa expressão. Todas as vossas necessidades. Entender a suficiência de Deus em nossa vida. E para finalizar, a supremacia dele. O Cristo é suficiente na tua vida ou não? Ou ele é tudo, ou ele não pode ser metade. Aquele corinho que a gente canta, né? Ele é tudo para mim, tem que ser tudo. E Paulo diz isso. Na carta aos Romanos, ele está escrevendo aos Romanos e de repente ele é tomado pela presença do Senhor. E aí ele começa a dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo. A supremacia dele na sua vida. Sabe qual é o resultado? Aí você vai lá para 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo está se despedindo. Nero era imperador de Roma. O julgamento já tinha sido feito. A ordem já havia sido mandada para que Paulo fosse decapitado. E a sua última carta, ele escreve: Timóteo, fique em paz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Deus quer que você entenda uma coisa muito importante. Todos aqui, sem exceção, todos temos problemas, dúvidas, questionamentos, medos, incertezas, traumas, todos. E Deus que está aqui para dizer para você o seguinte: ei, para de olhar para essas coisas, olha para mim. Olha, fixa os teus olhos em Cristo. Como diz a letra do Corinho Michael Smith, que diz: olhe somente para Cristo e todas as demais coisas perderão valor. Eu estou pregando óbvio para a sua vida hoje. Você quer coisa mais óbvia do que saber que Cristo é suficiente na tua vida e que Ele é maior que o seu problema? Isso é óbvio. E eu perguntei
diz: Senhor, eu vou pregar, eu vou gastar todo esse tempo para dizer isso para a tua igreja. Porque tem gente aqui que precisava ouvir isso. Você não precisa que as coisas se movam, que se tire, que se coloque, que se acrescente, que mude, que remova, que faça sol, que faça chuva, que você mude de casa. Deus, você não precisa de nada disso. Olha para Ele. Ele vai iluminar a tua vida. Ele é suficiente. Você só precisa dele. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vou tua cabeça. Pai, neste momento, Senhor, que a tua igreja está em silêncio, mas que o teu Espírito Santo está trabalhando. Ah, Senhor, a tua palavra nunca volta vazia, mas cumpre o teu propósito. Senhor, aquieta os corações. Vem, Senhor, com a tua presença, tirar toda angústia, remover, Senhor, a desesperança. Senhor, se fazer presente em cada coração nesta noite, para que saiam daqui com a certeza mais do que certa de que o Senhor está com eles, e que se eles não tirarem os olhos de ti, o Senhor vai fazer o que for necessário, e se não fizer, o Senhor será necessário na vida deles. Senhor, vem suprir as ausências, as carências. Vem, Senhor, fazer o teu povo entender que nada do que se pede é importante, a menos que o Senhor seja o centro deste pedido, a única necessidade da nossa alma. Então, Deus, em nome de Jesus, acalenta os corações nesta noite, e que eles saiam daqui renovados, na certeza de que não se precisa de muito, basta não tirar os olhos do Senhor, que todas as coisas virão sobre a nossa vida, porque o Senhor é aquele que vai suprir todas as nossas necessidades em glória, em nome de Jesus.